Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa transmissão, nosso Espiritualidade Católica, para mais uma meditação do Santo Evangelho. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, de 1 ao 20. Hoje são 20 versículos, então o Evangelho, a leitura em si é um pouco mais longa, afinal de contas são 20 versículos. E levando em conta isso, a reflexão hoje será um pouco mais curta, tá? Para compensar todo esse tempo. E até porque a própria leitura de hoje, o próprio Evangelho é explicado pelo próprio Jesus, ou seja, ele conta uma parábola e explica esta parábola para os seus discípulos, tá bom? Mas, com toda certeza, se assim o Espírito Santo quiser, no final eu irei pontuar algumas coisas. Marcos 4, 1 ao 20. De novo Jesus começou a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se ajuntou ao redor dele. Por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, junto ao mar. Ele ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia: Ouvi, o semeador saiu a semear. Ao semear, parte caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando surgiu o sol, a semente queimou-se e secou, por não ter raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e por isso não deu frutos. E outra parte caiu na terra boa e deu frutos. Brotou, cresceu e produziu 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para os de fora, tudo se propõe em parábolas, a fim de que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus então perguntou-lhes: Não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Jesus explicando agora. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra. Quando a escutam, logo vem Satanás e arranca a palavra neles semeada. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo. Os que estão no terreno pedregoso são os que, ao escutarem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São instáveis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Esse foi o segundo grupo. Terceiro grupo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que escutaram a palavra, mas quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e outros tipos de desejos, sufocam a palavra e ela fica sem frutos. Quarto grupo. Os outros são os que foram semeados em terra boa. São os que escutam a palavra e a acolhem e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. Alguns
aspectos importantes, muito importantes, sobre esta parábola. Como disse, ela é explicada pelo próprio Jesus. Os que recebem, onde a semente é semeada, ou seja, a palavra, à beira do caminho, são aqueles que, quando acolhem, estão com o coração endurecido, ou seja, que não compreende a palavra, permitindo que o mal, como Jesus fala, Satanás, arroube a palavra. Depois, o segundo grupo, como fui mencionando, foram aqueles que receberam a palavra onde o semeador semeou em terreno pedregoso, cheio de pedras, onde a pessoa até recebe com alegria aquela semente, até recebe com alegria a palavra que é semeada, mas por ter muitas pedras, não tem raízes. A palavra, a semente, não cria raízes. Logo, a pessoa desiste diante das tribulações e diante das perseguições, acaba muitas vezes desistindo da caminhada. Depois, o terceiro grupo são aqueles que recebem a semente nos espinhos, como Jesus mesmo explicou. Recebe a semente, recebe a palavra nos espinhos, ou seja, as pessoas ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, as riquezas, os prazeres, os desejos mundanos a sufocam. Porque a pessoa está ali cheia de espinhos, ou seja, tem tantas coisas ali que está acabando sufocando a pessoa e não consegue compreender a palavra porque está preocupado com coisas mundanas, com coisas que não condiz com o Santo Evangelho. E por fim, o quarto grupo são aqueles que recebem a palavra em terra boa, em boa terra. Essas pessoas ouvem a palavra, como você está ouvindo agora, acolhe a palavra, entende a palavra, guarda a palavra consigo e pratica a palavra com paciência. Logo, a pessoa vai produzindo frutos de santidade. Mas, diante desta parábola e da explicação que Jesus mesmo explicou, eu apenas aqui fui sintetizando um pouco a explicação de Jesus, aonde você se encaixa. Por isso que eu fiz questão de, quando estava lendo, falar grupos. Primeiro grupo, segundo, terceiro, no quarto grupo. Porque a gente sabe que tanto dentro da igreja quanto fora da igreja existem esses quatro grupos, né? Onde a palavra é semeada e muitas vezes fica à beira do caminho. A palavra é semeada e muitas vezes a pessoa está ali preocupada com outras coisas. Você está na Santa Missa, você está no momento de formação do seu grupo de comunidade ou aqui no Espiritualidade Católica, mas a sua cabeça está em outro lugar. O seu coração, o seu desejo está em outro lugar. E aquela palavra que é semeada não consegue produzir frutos. Por quê? O terreno está com um desses três aspectos. Mas aquele que tem um terreno bom, ou seja, um coração bom, a mente boa, para acolher a palavra, para ouvir, acolher, entender e praticar a palavra. Esse sim é o terreno bom. E esse produz frutos, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Mas para essa palavra voltar com frutos, é necessário que você esteja preparado. É necessário que o terreno do seu coração esteja preparado. E é você que deve preparar. E muitas vezes aqui no canal Espiritualidade Católica é só um arado, sabe? É só uma preparação do terreno do teu coração para a missa de domingo, para uma pessoa que vai pregar
no grupo de oração, no seu grupo de comunidade, ou simplesmente, não estou diminuindo a meditação da palavra individual, mas ou simplesmente na sua própria meditação individual. Nós aqui estamos preparando o terreno do teu coração para a palavra de Deus. Mas a questão é, em qual grupo, em qual desses grupos, coloca aqui nos comentários, em qual desses grupos você se encaixa. Você é no quarto grupo, é só você colocar quarto grupo, no terreno bom. Põe assim, o meu coração é um terreno bom, onde acolhe a palavra com alegria. Porque esse terreno é aquele que vai produzir frutos. E como disse, aqui já vou finalizar, a palavra ela não volta vazia. Quando produz frutos, aí sim, a graça de Deus acontece. Porque quando você entende, quando você acolhe, quando a palavra produz frutos, e o que é produzir frutos em você, é você não conseguir mais guardar para si. Porque se você só guarda para si, né, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos transmitindo esta palavra. Ah, André, mas existe várias pessoas aí que estão fazendo isso. Mas nós aqui do canal Espiritualidade Católica também estamos nessa caminhada para transmitir, porque a gente não consegue guardar conosco. Tanto eu quanto o Leonardo, quanto Davi, que ontem esteve aqui comigo fazendo esse momento. Amanhã estará comigo mais uma vez, fazendo mais um momento de partilha da palavra. E a gente precisa, e você precisa também transmitir para outras pessoas esta palavra, porque o terreno bom é isso. E tem uma música, esqueci agora a letra, mas é uma música calabriana, que a letra, eu esqueci o detalhe da letra, mas ela diz assim, que a palavra nos compromete. A palavra de Deus, ela nos compromete. Por que nos compromete? Porque nos compromete a transmitir. O que adianta eu estar aqui sendo um recipiente de acolher a palavra, onde eu passo o dia todo aqui ouvindo, assistindo o vídeo, com a missa, participando da missa e só guardando para mim, não compartilhar com outros. Nos compromete porque a gente precisa também levar essa boa nova. E o evangelho de hoje exige de nós esta missão de transmitir a palavra, de ser um semeador da palavra de Deus, um semeador da esperança, um semeador do evangelho. Esse evangelho também exige de nós uma conversão de coração. Agora um detalhe, que é importante eu falar aqui, já vou finalizar, que mesmo em solo ruim, tá? Ou seja, mesmo no coração duro, no coração endurecido, acredite, Jesus semeia a palavra do mesmo jeito. A palavra é semeada para você do mesmo jeito, mesmo que o solo do seu coração não esteja preparado. Acontece que quando você acolher essa palavra em solo duro, em coração duro, essa palavra não vai produzir frutos. Mas Jesus novamente vai insistir até que esse solo esteja preparado. Porque a misericórdia do Senhor é eterna, é para sempre. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele quer a salvação minha e a sua salvação também. Por isso, acolhe esta palavra com alegria, medita, releia esse evangelho, Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20, e busca iluminação do Espírito Santo de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre luz no evangelho de amanhã, para compreender a palavra, compreender o que Deus quer falar para você. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, às 6h27 da manhã. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também. Até mais.